Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Para a história dessa semana, você vai usar elementos bem básicos que você tem aí na sua casa. Primeiro, um estojo, ok? Um estojinho escolar, onde você tenha alguns objetos como cola, borracha, lápis, enfim, o que você tiver aí. O ideal seria que você conseguisse uma régua de madeira, aquelas antigas. Eu não tenho aqui, então eu vou usar uma régua comum dessas aqui mesmo. Minha mãe tinha aquelas réguas de madeira quando ela costurava, mas infelizmente ela não tem mais. Mas se você tiver, consiga então uma régua de madeira. A história de hoje vai falar sobre o perdão. É uma história verídica, ela aconteceu de verdade com a menina Ellen, que nós já estamos contando algumas histórias durante essas semanas, né? Durante as últimas semanas. Então é importante que você leia a história, né? Memorize os fatos, porque é uma história real, ok? Então, vamos lá. Olá, crianças, tudo bem com vocês? Quando vai começar as aulas, uma das coisas mais legais que a gente tem é a questão dos materiais novos, né? É tão gostoso quando podemos ir à papelaria, escolher a mochila, o caderno, o que vai no estojo, não é mesmo? Cola, borracha, tem todo tipo de lápis decorado. Você também pode levar canetinhas, lápis de cor, que mais? Giz de cera, que mais? Régua, opa, tesoura e régua, sim! Por falar em régua, para que serve a régua, crianças? Sim, para medir, né? Para traçar. Isso mesmo. A história de hoje fala sobre uma régua. Só que nessa história a régua não foi usada para medir. Vamos ver o que aconteceu? Bem, quando Ellen era criança, ela estudava em uma escola pequena. Antigamente as escolas eram assim, pequenas, simples. Geralmente era um professor para toda a escola. Os bancos eram maiores, ou seja, as crianças sentavam em duplas, ou às vezes até em três crianças na mesma carteira. Os professores eram mais rígidos. As crianças não podiam ficar conversando e nem fazer bagunça dentro da classe. Quando as crianças faziam muita bagunça, os professores aplicavam castigos. Tinha criança que tinha que ficar ajoelhada em cima do milho. Já pensou? Pois era assim que era antigamente. Bem, você tinha que dar a sorte, né, de ter ao seu lado um coleguinha bonzinho, uma criança legal. Porque se o seu companheiro ali de carteira fosse uma criança bagunceira, desrespeitosa, já pensou? Você o ano inteiro ter que aguentar aquele coleguinha? Bem, e houve um ano escolar em que Ellen não teve muita sorte. A sua colega de carteira era uma menina muito bagunceira. Ela não obedecia o professor, não ficava quieta quando o professor pedia para ficar em silêncio para que ele pudesse explicar, né, a lição. Enfim, a menina não dava bola para o professor, não estava nem aí. Certa vez, essa menina fez tanta bagunça, mas tanta bagunça, que o professor fez algo inesperado. Adivinha o que o professor fez, crianças? Ele pegou a sua régua de madeira e jogou em direção à carteira da menina. Bem, vocês já conseguem imaginar o que aconteceu? A régua não acertou a carteira onde estava sentada Ellen e a sua coleguinha. A régua acertou em cheio a testa de Ellen. Nossa, que desastre! E que dor ela deve ter sentido. Afinal, imaginem uma régua a essa distância acertar em cheio a sua testa. Ellen ficou muito triste e também deve ter sentido muita dor. O professor imediatamente percebeu a besteira que havia feito. Foi até Ellen
Ele foi até Ellen e disse: Ellen, você me perdoa? Eu cometi um erro. Ellen olhou para o professor e prontamente disse: Sim, professor, é claro que eu perdoo. Mas o senhor não deveria ter jogado a régua, né? Ela poderia ter machucado muito mais. Bom, com certeza o professor deve ter ficado envergonhado com o que aconteceu. Ele ficou nervoso e agiu sem pensar. E afinal, né, crianças, a régua foi feita para medir e não para ficar acertando coisas, né? Já viram na escola quando o coleguinha quer acertar borracha nos coleguinhas, joga lápis para cá, papel para lá? Todas as coisas têm a sua razão de existir, na verdade. E a régua, como outros objetos, não devem ser jogados na direção de ninguém. Bem, essa história nos mostra que Ellen teve um coração muito bondoso ao perdoar o seu professor. Às vezes, os adultos erram com as crianças. E às vezes, as crianças também erram com os adultos. Independente de quem cometa o erro, temos que perdoar uns aos outros, assim como Deus nos perdoa. Que possamos pedir a Deus um coração disposto a perdoar, assim como era o coração da menina Ellen. Assim como Deus nos perdoa de tudo que nós fizemos, que possamos também estar dispostos a perdoar uns aos outros quando alguém fizer alguma coisa de errado conosco e nos pedir perdão. Amém? Vamos orar? Nosso querido Deus nos ajude a sempre mantermos a calma, a tranquilidade em momentos de estresse. Nos ajude a sempre refletirmos antes de fazer qualquer coisa. E, acima de tudo, nos ajude a termos um coração disposto a perdoar quando alguém que cometeu algo errado conosco nos pedir perdão, assim como o Senhor nos perdoa. Em nome de Jesus, amém. Um grande abraço, que Deus te abençoe e até a próxima história.